Paulo Brax será entrevistado amanhã. Não poderíamos, se fosse hoje poderíamos estar, amanhã não poderemos estar. E mais uma segunda-feira tumultuada no Vasco. É aquela panela de pressão pronta para explodir, com agravante, principalmente desse agravante ser um ano eleitoral no Vasco. E o time na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o dia do Vasco, vamos falar também, traçar uma comparação com o Botafogo, que também é SAF. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e o Vasco está aonde a gente gostaria que não ouvir mais, que é na zona de rebaixamento. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com o apoio do nosso Vasco. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, segunda-feira nervosa, como tem sido devido à atual fase do time profissional do Vasco, com uma vitória, 4 derrotas e 3 empates. Na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, é uma segunda-feira que a gente não gostaria de estar conversando sobre isso. Gostaríamos de estar falando um time na parte de cima da tabela, mas por incompetência de várias frentes do Vasco, desculpem, apesar das críticas serem mais fortes no técnico Maurício Barbieri, é um conjunto eu me ligo na hora que eu estou gravando, é um conjunto de má fases, é um conjunto de erros do Paulo Brax, do Luiz Melo, do presidente da associação, Jorge Salgado, que indicou o Luiz Melo. Vamos falar tudo isso, porque se fosse um problema do Vasco, um time não é ruim. Não um time que deveria estar na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, mas um conjunto de coisas que acabam acumulando na fase que o Vasco está. Bom, e hoje um grupo de memeítrios fez reclamação na secretaria do clube, pedindo uma reunião com o presidente da associação, Jorge Salgado, que ele deu uma entrevista, não sei quanto tempo ele deu, ao Fábio Azevedo, que ele falou dos 30% da empresa Vasco SAF, que a associação tem direito, que esses 30% seriam justamente para se assegurar o clube de dívidas ocultas. Lembrando que na venda do futebol para a 77, a 77 se comprometeu a pagar dívidas do Vasco, 700 para contratações e 700 para dívidas de até 600 milhões. Passando disso, fica com a associação. E o Jorge Salgado falou em dívidas ocultas, né? E esse grupo de ministros, inclusive o Nóbrega, que na associação, na política do Vasco, todos dentro da política do Vasco tem apelido. Se alguém quiser virar político do Vasco, tem como batismo, vamos dizer assim, apelido, que todos têm, né? Mais um Nóbrega é chamado de meneítrio dos 6 pontos, já que ele não tinha pontuação para virar meneítrio, e o Eurico deu, né? É um casaqueiro, hoje fuzaqueiro,
mudou o nome do partido para Fusata. Como fala, mas nesse caso aí eles têm razão, porque se deve esclarecer que dívidas ocultas são essas, e o que são essas dívidas ocultas, e por que é a associação que tem que pagar, enfim, algumas coisas que devem ser esclarecidas. E o próprio Jorge Salgado também fez um requerimento lá na portaria do clube, pedindo uma reunião emergencial com a SAF, devido a, como que ele fala, ele está se sentindo desconfortável com a atual fase do time, na 18ª colocação do Brasileiro, reclamando de falta de autonomia do Paulo Brax, né, e contratar, e fazer contratações, e também dessas dívidas com clubes, na compra na primeira janela do início do ano, né, devendo também comissão de empresários, e no caso do André, que a 77, a Vasco SAF ainda não passou os 30% que o André tem de direito. Desde que é uma reunião emergencial para esclarecer isso tudo. O que eu acho engraçado é que ele fala de desconforto, ele sendo um presidente, que o primeiro de todos que o Vasco já caiu, mas o Vasco subia no ano seguinte, e com ele, pela primeira vez, o Vasco não subiu de cara, só subiu no ano passado, não subiu em 2021, quando disputou com o Botafogo. Aliás, foi goleado pelo Botafogo, naqueles 4-0 dentro de São Januário. Desculpe, agora ele se sentia desconfortável. E também a possível falta de autonomia do Paulo Brax em agir. É irônico por parte do Jorge Salgado, que quando a SAF foi aprovada, a 77 pediu ao Jorge Salgado que ele indicasse alguém, e ele indicou o Luiz Melo. Você vê que o Vasco deixou de ser a associação no futebol, mas a mentalidade da associação não saiu. Luiz Melo, que era na época da associação, os coaches, que são pesquisadores de mercado, né, para o Vasco contratar determinados jogadores, são desde a época do Eurico Miranda. Ou seja, aquela mentalidade derrotista da associação continua. Mas foi o Jorge Salgado que indicou o Luiz Melo para a SAF. Eu achei antiético, o cara já estava com a SAF, com a associação, fui para a SAF. Mas foi o Jorge Salgado. Inclusive, é uma diferença do Botafogo, que o Joe Tex tirou todo mundo da associação e botou todo mundo da SAF de confiança dele para administrar o Botafogo. Mas eu vou chegar lá. Mas chega a ser até irônico o Jorge Salgado falando isso. E amanhã o Paulo Brax vai fazer Era para ter sido na semana passada quando escalaram o Gabriel Peck. Mas, enfim, nessa terça-feira, o Paulo Brax vai estar lá no centro de treinamento Moacir Barroso, até todo dia. Mas será ele que será questionado pelos colegas lá. Se fosse hoje, daria para eu ir, amanhã não dará para eu ir. E, claro, ele vai ser questionado de contratações como Ryan Cruz, Cabajal, o Orelhano, que é um cara promissor, está pedindo passagem. Foi a contratação mais cara da SAF para jogar como o Fortaleza entrou aos 44 do segundo tempo.
jogou 2 minutos. Isso tudo, essas dívidas, né? A falta de fluxo de caixa, né? Mais dinheiro saindo do que entrando, tudo isso ele vai ser questionado pelos colegas que estarão lá no Centro de Treinamento Márcio Barbosa. Bom, confio nos colegas que vão pegar a cobrança com educação, eu digo. Essas são perguntas com embaçamento. Tem torcedor que não faz cobrança sem embaçamento, tem uns que fazem, e vai ser perguntas mais duras sobre os erros da SAF. Depois de falar em erros, Maurício Barbieri vai continuar pelo Caporei desde ontem, mas reafirmando, ele será o técnico do jogo de segunda-feira contra o Flamengo lá no Maracanã, né? Estamos esperando a resposta da CBF. Cada jogo tem que pedir credenciamento à CBF. Há 2 semanas já pedimos e estamos esperando a resposta. Mas será ele, né? A torcida já querendo a demissão dele. Eu acho que, na verdade, deveria ter demissão do próprio Brax e do Luiz Melo. Do Abel. Mas eles acreditam que vão fazer algo parecido com o Botafogo ano passado, quando o time chegou a namorar, ou estava namorando a zona de rebaixamento, e deu aquela arrancada espetacular, chegando até a virar um visitante mais de gesto do Campeonato Brasileiro, ou seja, ganhando muitos jogos fora, e chegou a namorar a Libertadores, mas acabou casando com a Sul-Americana. E hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Mas vou traçar já a diferença que está tendo. Já comecei a traçar um pouquinho. Mas por isso mesmo eles ainda confiam no trabalho do técnico Maurício Barbieri. O Globo Esporte fez um levantamento da grande Manoel Ribeiro, fez um levantamento que o atual aproveitamento do Vasco é pior que dos 4 que o Vasco foi rebaixado. Mas, segundo a SAF, ainda está ok o trabalho do Maurício Barbieri. São gênios que quem somos nós para questionar gênios, né? Bom, eles estão acreditando que vão fazer algo parecido com o Botafogo. Os 2 clubes já são SAF. O Botafogo vendeu seu futebol para o João Texel e o Vasco vendeu seu futebol para o C7. As semelhanças são parecidas realmente. O Botafogo também viveu uma gangorra de resultados dentro do campo. Ano passado chegou, como eu mencionei, namorar a zona de rebaixamento. Na janela de junho, eles acertaram o alvo. João Texel deve ter chegado para o Luiz Castro e perguntado as necessidades do time, que eles acertaram nas peças de posição que o time precisava. Fizeram 10 contratações na janela do meio do ano, ou seja, praticamente um time inteiro. E fizeram aquela arrancada que chegou até Pensa Libertadores. Esse ano eles queriam fazer o primeiro semestre pré-temporada, foram obrigados a disputar o Campeonato Carioca com a força máxima, assim como o Vasco. Só que o Vasco chegou a fazer turnê lá fora, nos Estados Unidos, e o Botafogo queria passar o semestre inteiro lá fora, fazendo pré-temporada, mas não pôde fazer, foi obrigado
foi forçado a não fazer. Mas ainda assim eles fizeram o Campeonato Carioca como pré-temporada, não se classificaram para as semifinais do Campeonato Carioca, ganharam a Taça Rio. Mas você via, eu gosto de ouvir o Luiz Castro, né, as entrevistas dele pós-jogo, ele é claro nas suas ponderações, ele fala, tem muitos jogos que o Botafogo vence, ele diz que ainda não está satisfeito, que o time precisa melhorar, diferente do Vasco. Quando seja o Maurício Barbieri, seja o Maldonado, foi bem, só falta repetir o mentor deles, que é o Abel Braga, que ele mesmo menciona como fosse um auxiliar escondido, que foi lindo. Só está faltando isso, que eu sempre foi bem, que o time perdeu por detalhes. Diferente do Luiz Castro, que sempre mostra necessidades de evoluir, de melhorar. Fora isso, fora das quatro linhas, o John Texton simplesmente deixou a associação para trás, né? Quem comanda a SAF do Botafogo não tem nada a ver com a associação, não foi cara que era da associação que passou para a SAF. Eu falo nem de cara de ser torcedor de clube A, como estão acusando o Luiz Melo, né, de ser torcedor do Flamengo, mas eu acho que, em termos disso, ser torcedor de A e B, se fazer um bom trabalho, o problema é que o Luiz Melo não faz um bom trabalho. Mas o John Texton teve essa visão de não trazer ninguém da associação, botar todo mundo que era inconfiável. Chegaram a ter uma gorda, sobe, desce. E agora estão colhendo frutos. Mas o trabalho do Luiz Castro, apesar da torcida muitas vezes revoltada com o resultado, cria a cabeça do Luiz Castro, mas o trabalho mostrava consistência. Do Barbieri não mostra consistência. A diferença é essa. A diferença está na fala. Inclusive, um mostrando, querendo melhorar, o outro está sempre bom. Só está faltando um detalhe. Aliás, o Luiz Castro sempre mostrou um grande respeito ao Botafogo, mesmo quando estava estressado. Quando o Barbieri teve aquela fala infeliz contra o Santos, que o Vasco já caiu, o Santos não. A diferença está nos detalhes. O Botafogo é líder agora, mas é cavalo paraguaio, o campeonato está no começo ainda. Beleza? Pode até vir a ser realmente. Porém, a gordura que o Botafogo está acumulando já mostra que não é um time que não vai brigar para não cair. E pela gordura que eles estão acumulando, tudo indica que eles vão brigar ou com uma Libertadores ou se classificar de novo para uma Sul-Americana. E o Vasco está deixando de ganhar gordura. O problema todo está sendo esse. A diferença é gritante aí. É isso, galera. Amanhã vamos repercutir a entrevista coletiva do Paulo Braz e também vamos analisar na coletiva do Paulo Braz. Até mais.